Imagine um homem que transformou a violência em profissão, que matou mais de 100 pessoas durante sua vida e que passou décadas entrando e saindo da prisão como se fosse sua segunda casa. Pedro Rodrigues Filho, conhecido como Pedrinho Matador, se tornou o serial killer mais prolífico da história brasileira. Mas o que realmente impressiona não é apenas o número de suas vítimas. É como ele conseguiu enganar o sistema judicial por décadas, sendo solto repetidas vezes, apesar de sua extrema periculosidade. O que você está prestes a descobrir vai além dos números chocantes. Esta história de como um menino de 14 anos se transformou no assassino mais temido do país, de como ele desenvolveu um código moral próprio e distorcido, e de como conseguiu manipular advogados, juízes e até mesmo a opinião pública para continuar sua carreira criminosa. Mas espere até descobrir como esse homem, que deveria estar preso para sempre, conseguiu viver livre por anos, enganando a todos sobre sua verdadeira natureza. Pedro Rodrigues Filho nasceu em 7 de outubro de 1954, na fazenda Santa Rita, em Serra do Ramalho, interior da Bahia. Sua entrada no mundo já foi marcada pela violência. Ele nasceu com o crânio rachado devido a chutes que seu pai havia dado na barriga grávida de sua mãe durante uma briga. Esse ferimento deixou uma marca profunda em sua testa, que se tornaria uma de suas características mais marcantes. Davi Rodrigues, filho, pai de Pedro, era um homem violento e alcoólatra que aterrorizava a família. Ele agredia constantemente a esposa, Santa Rodrigues, e os filhos, criando um ambiente doméstico de medo constante. Pedro cresceu vendo a violência como algo normal, como a forma padrão de resolver conflitos. A família vivia em extrema pobreza na zona rural baiana. Davi trabalhava como caseiro em fazendas, mudando constantemente de emprego devido ao seu temperamento explosivo e problemas com álcool. Santa, por sua vez, tentava proteger os filhos como podia, mas vivia em constante terror das agressões do marido. Pedro era uma criança diferente dos outros. Desde pequeno, demonstrava uma frieza antinatural e uma fascinação pela violência. Aos 8 anos, já torturava animais pequenos, arrancando asas de pássaros e matando gatos de forma cruel. Sua mãe notava esse comportamento perturbador, mas achava que era apenas uma fase. Quando Pedro completou 10 anos, a família se mudou para Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, em busca de melhores oportunidades. Davi conseguiu trabalho como caseiro em uma chácara e, inicialmente, as coisas pareceram melhorar. Mas a violência doméstica continuou e Pedro absorvia cada episódio como uma lição sobre como o mundo funcionava. Na escola, Pedro era um aluno mediano, mas já demonstrava sinais preocupantes de agressividade. Ele brigava constantemente com colegas, sempre usando mais violência do que o necessário. Os professores notavam que ele parecia sentir prazer em causar dor nos outros. Mas foi aos 14 anos que Pedro cruzou definitivamente a linha que separa a agressividade da criminalidade. E o que desencadeou seu primeiro assassinato foi algo que mudaria para sempre o rumo de sua vida. Em 1968, quando Pedro tinha 14 anos, descobriu que sua namorada havia terminado com ele para ficar com outro rapaz. Para um adolescente normal, isso seria uma decepção dolorosa, mas superável. Para Pedro, foi uma traição que exigia vingança mortal. "Ninguém me trai e sai impune", disse ele anos depois, descrevendo seus sentimentos na época. "Eu já sabia que era diferente dos outros. Quando alguém mexia comigo, eu não conseguia esquecer." Pedro planejou cuidadosamente sua vingança. Ele descobriu os horários e rotinas do rival, estudou seus movimentos e esperou o momento ideal para agir. Numa tarde de outubro, ele seguiu o rapaz até um terreno baldio e o confrontou. "Você roubou minha namorada", disse Pedro, sacando uma faca que havia pego em casa. "Agora vai pagar por isso." O que aconteceu a seguir foi brutal e desproporcional. Pedro não se contentou em dar algumas facas. Ele literalmente destroçou o rival, desferindo 23 golpes pelo corpo da vítima. O excesso de violência chocou até mesmo os investigadores experientes. Após o crime, Pedro não demonstrou remorso ou arrependimento,
Pelo contrário, ele sentia uma satisfação estranha, uma sensação de poder que nunca havia experimentado antes. Foi como se eu tivesse encontrado minha verdadeira natureza, disse ele em entrevistas posteriores. A polícia rapidamente identificou Pedro como o assassino. Testemunhas o haviam visto discutindo com a vítima e ele não fez muito esforço para esconder seu envolvimento. Quando foi preso, demonstrou uma frieza que impressionou os investigadores. Por ser menor de idade, Pedro foi enviado para a FEBEM, a atual Fundação Casa. Mas em vez de ser um local de reabilitação, a instituição se tornou uma escola de crime para ele. Lá, ele conheceu outros jovens criminosos e aprendeu técnicas mais sofisticadas de violência. Durante sua internação na FEBEM, Pedro cometeu mais 3 assassinatos. Ele matou 2 internos que tentaram agredi-lo e um funcionário que, segundo ele, desrespeitou sua autoridade. Cada crime era mais brutal que o anterior, e Pedro desenvolvia gradualmente seu próprio código moral distorcido. Mas o que realmente transformou Pedro em uma máquina de matar foi uma tragédia familiar que aconteceu enquanto ele estava internado. Em 1970, quando Pedro tinha 16 anos e internado na FEBEM para cumprir medida socioeducativa pelos 4 assassinatos, recebeu uma notícia que mudaria completamente o rumo de sua vida criminosa. Sua mãe, Santa Rodrigues, havia sido brutalmente assassinada por seu pai, Davi, durante uma discussão doméstica. A notícia devastou Pedro, mas não do jeito que se poderia esperar. Em vez de tristeza ou desespero, ele sentiu uma fúria fria e calculada. Sua mãe havia sido a única pessoa no mundo por quem ele sentia algo parecido com amor, e agora ela estava morta pelas mãos do homem que ele mais odiava. Meu pai sempre foi um covarde. Ele batia na minha mãe porque ela não podia se defender, mas comigo seria diferente. Eu ia mostrar para ele o que era medo de verdade. Pedro começou a planejar obsessivamente sua vingança. Ele sabia que seria solto na FEBEM em alguns meses, quando completasse 18 anos, e estava determinado a fazer seu pai pagar pelo que havia feito. Mas não seria uma morte rápida. Seria algo que marcaria toda a região e estabeleceria sua reputação como alguém que ninguém devia desafiar. Eu sempre soube que alguém ia tentar me matar, disse Pedro. Por isso eu nunca dormia no mesmo lugar 2 noites seguidas. Nunca confiava em ninguém completamente e sempre estava armado. O atentado contra Pedro aconteceu em uma padaria no bairro da Liberdade, em São Paulo. Um matador contratado se aproximou dele pela manhã, fingindo ser um cliente, e tentou atirar pelas costas. Mas Pedro havia notado o homem desde que ele entrou na padaria e estava preparado. Quando ele sacou a arma, eu já estava com a faca na mão, contou Pedro. Matei ele ali mesmo, na frente de todo mundo. Ninguém tentou me impedir. Todos sabiam quem eu era. Após matar o assassino contratado, Pedro decidiu enviar uma mensagem para quem havia ordenado sua morte. Durante as semanas seguintes, ele identificou e executou sistematicamente todos os membros do grupo que havia conspirado contra ele. Foram 7 no total, disse ele com orgulho. Cada um morreu de um jeito diferente. Queria que todo mundo soubesse que mexer comigo custava caro. Essa série de assassinatos estabeleceu definitivamente a reputação de Pedro como o criminoso mais perigoso de São Paulo. Até mesmo outros matadores profissionais passaram a evitá-lo, preferindo não correr o risco de se tornarem suas próximas vítimas. Em 1974, aos 20 anos, Pedro já havia matado mais de 50 pessoas, mas sua carreira criminosa estava longe do fim. O que aconteceu nos anos seguintes mostraria como ele conseguiu transformar sua brutalidade em uma forma perversa de celebridade, enganando até mesmo pessoas que deveriam conhecer melhor sua verdadeira natureza. Em 1974, Pedro foi finalmente capturado pela polícia durante uma operação especial em São Paulo. Desta vez, as evidências contra ele eram esmagadoras, e ele foi condenado a mais de 400 anos de prisão por múltiplos assassinatos. Mas a prisão não diminuiu sua sede de violência. Pelo contrário, Pedro viu a cadeia como seu novo território de caça. Durante os primeiros 2 anos de prisão, ele matou 16 detentos, sempre alegando que eles haviam desrespeitado seu código moral pessoal. Na cadeia, eu era o juiz, o júri e o executor. Se alguém estuprava a criança,
batia em mulher ou simplesmente me evitava, eu resolvi o problema de forma definitiva. Pedro desenvolveu métodos cada vez mais criativos para matar dentro da prisão. Ele usava objetos improvisados como armas, envenenava a comida de suas vítimas e, às vezes, simplesmente as estrangulava com as próprias mãos durante a madrugada. O mais perturbador era que Pedro começou a ser visto por alguns como uma espécie de herói pelos outros detentos. Ele eliminava estupradores de crianças e criminosos que eram odiados mesmo na cadeia, criando uma reputação de justiceiro que mascarava a sua verdadeira natureza psicopática. Os outros presos me respeitavam, contou ele. Eu fazia o que eles não tinham coragem de fazer. Eu limpava a cadeia dos elementos mais podres. Essa percepção distorcida de Pedro, como justiceiro, começou a se espalhar para fora da prisão. Jornalistas passaram a entrevistá-lo, retratando-o como um anti-herói que punia criminosos que o sistema judicial não conseguia controlar. Aqui estava o primeiro grande truque de Pedro para enganar a todos. Ele transformou sua psicopatia em uma narrativa de justiça social. Em suas entrevistas, ele falava eloquentemente sobre como estava limpando o mundo de elementos perigosos. Eu não sou um criminoso comum, eu sou alguém que faz o trabalho sujo que a sociedade não tem coragem de fazer. Eu elimino os vermes que infestam este mundo. Essa retórica habilmente construída começou a convencer pessoas que deveriam conhecer melhor sua verdadeira natureza. O primeiro grande teste da capacidade manipulativa de Pedro veio em 1987, quando ele conseguiu algo que parecia impossível. Foi solto da prisão em regime condicional, após cumprir apenas 13 anos de uma sentença de mais de 400 anos. Seus advogados argumentaram que ele havia cumprido o tempo máximo permitido pela legislação brasileira da época, 30 anos. Mas, na verdade, Pedro havia usado a sua inteligência para explorar brechas legais e manipular o sistema judicial. Eu estudei direito na cadeia, revelou Pedro anos depois. Não para me formar, mas para entender como o sistema funcionava. Quais eram suas fraquezas, como eu podia usá-las a meu favor. Pedro havia passado anos cultivando uma imagem de prisioneiro modelo que havia encontrado a redenção. Ele participava de programas de reabilitação criminal, dava conselhos para outros presos e até mesmo ajudava a administração penitenciária a controlar detentos problemáticos. Eu me tornei indispensável para eles, disse Pedro. Quando eu falava, os outros presos me escutavam. Eu resolvia problemas que eles não conseguiam resolver. Eles começaram a me ver como um aliado, não como um prisioneiro. Mas o golpe de mestre de Pedro foi convencer os psicólogos e assistentes sociais que o avaliavam de que ele havia passado por uma transformação genuína. Ele estudou literatura sobre reabilitação criminal, aprendeu o jargão psicológico correto e começou a falar exatamente o que esses profissionais queriam ouvir. Eu descobri que eles tinham um roteiro na cabeça sobre como deveria ser uma pessoa reabilitada. Eles queriam ouvir sobre arrependimento, sobre encontrar Deus, sobre querer ajudar a sociedade. Então, eu dei para eles exatamente isso. Pedro também começou a dar palestras para outros presos sobre os perigos da vida criminosa. Essas apresentações eram cuidadosamente orquestradas para impressionar visitantes e autoridades, mostrando um homem que havia se tornado um exemplo de transformação. Quando finalmente foi liberado em 1987, Pedro havia conseguido convencer praticamente todo mundo, exceto alguns investigadores céticos, de que era um homem genuinamente transformado. Ele saiu da prisão não como um ex-presidiário em liberdade condicional, mas como uma espécie de celebridade da redenção criminal. O que ninguém percebeu era que Pedro havia simplesmente aperfeiçoado sua capacidade de enganar. E o que ele faria com sua liberdade provaria que um verdadeiro psicopata nunca muda realmente. Quando foi solto em 1987, Pedro Rodrigues Filho havia se tornado uma celebridade criminal no Brasil. Sua história havia sido contada em jornais, revistas e até mesmo em programas de televisão. Muitas pessoas o viam como uma espécie de justiceiro, alguém que punia criminosos que escapavam da justiça oficial. Pedro soube explorar essa imagem de forma brilhante.
Ele se apresentava em entrevistas como um homem reformado, que havia encontrado a religião na prisão e que agora queria usar sua experiência para ajudar jovens em situação de risco. Eu fiz muitas coisas erradas no passado, dizia ele nas entrevistas. Mas agora eu encontrei Deus e quero dedicar minha vida a impedir que outros jovens sigam o caminho que eu segui. Pedro começou a dar palestras em escolas, presídios e centros de reabilitação. Sua retórica era convincente e muitas pessoas acreditavam genuinamente que ele havia mudado. Ele falava sobre os horrores da vida criminosa, sobre a importância da educação e sobre como a fé havia transformado sua vida. Eu via crianças nas escolas me olhando com admiração, disse Pedro anos depois. Elas pensavam que eu era um herói que havia superado um passado difícil. Se elas soubessem o que eu estava realmente pensando... Durante suas palestras, Pedro estudava cuidadosamente as reações da audiência. Ele aprendeu quais palavras funcionavam melhor, quais histórias geravam mais impacto, como modular sua voz para transmitir emoções que ele, na verdade, não sentia. Mas a farsa mais elaborada de Pedro foi seu envolvimento com organizações religiosas. Ele se tornou membro ativo de uma igreja evangélica, participava de cultos regularmente e até mesmo dava testemunhos sobre sua conversão. A igreja me acolheu como um filho pródigo que havia voltado para casa, contou Pedro com ironia. O pastor me apresentava como um exemplo vivo do poder transformador de Cristo. Se eles soubessem que eu estava planejando meu próximo assassinato durante os cultos. Pedro também se casou durante esse período, com uma mulher que trabalhava como assistente social e havia conhecido Pedro durante uma de suas palestras. Para ela, ele era um exemplo vivo de como pessoas podem mudar através da fé e determinação. Minha esposa realmente acreditava em mim, disse Pedro. Ela via em mim o que queria ver, um homem que havia superado o seu passado. Eu representava esse papel perfeitamente quando estava com ela. Mas por trás de toda essa fachada de homem regenerado, Pedro continuava sendo o mesmo psicopata de sempre. Durante os anos em que esteve livre e dando palestras de redenção, ele matou pelo menos 15 pessoas. Eu continuava fazendo minha limpeza, admitiu ele posteriormente, só que agora eu era mais cuidadoso, mais seletivo. Ninguém suspeitava de um homem que dava palestras sobre encontrar Deus. Ele escolhia cuidadosamente suas vítimas, criminosos de baixo perfil, pessoas que não fariam falta, indivíduos cuja morte não seria investigada minuciosamente. Ele aprendeu a ser um assassino invisível, escondido à vista de todos. A estratégia de Pedro era simples, mas eficaz. Ele criou uma persona pública tão convincente que ninguém suspeitaria de sua verdadeira natureza. Mas essa farsa não duraria para sempre. Em 1999, 12 anos depois da sua libertação, Pedro cometeu um erro que quase arruinou sua farsa cuidadosamente construída. Ele matou um jovem traficante em São Paulo de forma excessivamente brutal, deixando evidências que levaram a polícia até ele. A vítima, de apenas 19 anos, havia sido encontrada com mais de 30 facadas, em um estilo que lembrava claramente os crimes antigos de Pedro. A polícia começou a investigar e descobriu que várias mortes não solucionadas na região tinham características similares. Eu fiquei com muita raiva daquele garoto, disse Pedro sobre o crime que quase o expôs. Ele estava vendendo drogas perto de uma escola onde eu dava palestras. Eu avisei ele para parar, mas ele me desrespeitou. Ninguém me desrespeita. Quando foi interrogado, Pedro inicialmente negou qualquer envolvimento. Ele usou toda a sua habilidade de manipulação, falando sobre a sua transformação, suas palestras, seu trabalho social, mas as evidências eram muito fortes. Eles tinham meu DNA no local do crime, admitiu Pedro. Não tinha como negar, mas eu ainda tentei convencê-los de que havia sido legítima defesa. Durante o julgamento, Pedro surpreendeu a todos confessando não apenas esse assassinato, mas revelando que havia matado outras pessoas durante os anos em que esteve livre.
Ele disse que tinha continuado a sua missão de limpar o mundo de criminosos. "Vocês acham que eu tinha mudado?", disse ele ao juiz com um sorriso frio que chocou todos na sala. "Eu apenas aprendi a ser mais discreto. Minha natureza nunca mudou. Eu só fiquei melhor em enganar vocês." A revelação devastou todos que haviam acreditado em sua transformação. Psicólogos que o haviam avaliado, assistentes sociais que trabalharam com ele, membros da igreja que o acolheram e até mesmo a sua própria esposa se sentiram traídos e enganados. Como é possível alguém mentir tão bem por tanto tempo? Perguntou sua ex-esposa em uma entrevista. Ele parecia genuinamente arrependido, genuinamente transformado. Eu dormi ao lado desse monstro por anos sem saber quem ele realmente era. Pedro foi condenado novamente e retornou à prisão em 2003. Mas mesmo atrás das grades, ele continuou usando suas habilidades de manipulação. Entre 2013 e 2018, quando foi solto definitivamente, ele matou mais 8 detentos, sempre conseguindo convencer as autoridades de que havia agido em legítima defesa. "Cada vez que eu matava alguém na cadeia, eles aumentavam minha pena", disse ele. "Mas eu sempre arrumava uma justificativa que eles aceitavam. Eram estupradores de criança, informantes, pessoas que mereciam morrer." O mais impressionante era que Pedro continuou sendo visto por muitos como um justiceiro, mesmo após suas confissões. Parte da população brasileira ainda acreditava que ele estava fazendo um bem à sociedade, eliminando criminosos perigosos. Em 2018, aos 64 anos, Pedro foi solto definitivamente devido às leis brasileiras que limitam o tempo máximo de prisão. Desta vez, no entanto, ele estava mais velho, mais cansado e aparentemente menos perigoso. Mas Pedro havia guardado seu último e maior truque para enganar a todos. Quando Pedro Rodrigues Filho foi solto definitivamente em 2018, aos 64 anos, o Brasil se dividiu entre aqueles que acreditavam que ele estava velho demais para ser perigoso e aqueles que sabiam que um psicopata nunca muda verdadeiramente. Pedro havia passado quase 40 anos de sua vida na prisão, entrando e saindo do sistema penitenciário múltiplas vezes. Durante todo esse tempo, ele havia matado oficialmente mais de 100 pessoas, um número que o tornava o serial killer mais prolífico da história brasileira. Mas aos 64 anos, Pedro parecia diferente. Ele estava mais magro, mais grisalho e falava com menos intensidade sobre violência. Em entrevistas, ele dizia estar cansado da vida criminosa e que queria apenas viver em paz seus últimos anos. "Eu estou velho, cansado", disse ele a um repórter logo após sua libertação. "Já fiz tudo o que tinha que fazer na vida. Agora só quero descansar." Pedro se mudou para uma cidade pequena no interior de São Paulo, onde vivia discretamente em uma casa simples. Recebia uma pensão do governo e aparentemente levava uma vida normal. Ia ao mercado, conversava com vizinhos, assistia televisão. Mas as autoridades mantinham vigilância discreta sobre ele. Sabiam que psicopatas não se curam simplesmente porque envelhecem e que Pedro representaria sempre um risco para a sociedade. Em março de 2024, Pedro Rodrigues Filho foi encontrado morto em sua casa, aos 68 anos. A causa da morte foi ataque cardíaco, encerrando finalmente a carreira do assassino mais prolífico do Brasil. Mas mesmo em sua morte, Pedro conseguiu um último truque para enganar as pessoas. Nas semanas anteriores ao ataque cardíaco, Pedro havia gravado vários vídeos confessionais para seu canal do YouTube, que foram liberados automaticamente após sua morte. Nesses vídeos finais, Pedro se apresentava como um homem arrependido que finalmente havia encontrado paz. Ele falava sobre remorso, sobre as vítimas, sobre como queria que sua história servisse de aviso para outros. "Eu sei que fiz coisas terríveis", dizia ele nos vídeos póstumos, "mas espero que minha história possa impedir que outros sigam o mesmo caminho. A violência nunca é a resposta." Esses vídeos geraram milhões de visualizações e comentários de pessoas que acreditavam que Pedro havia finalmente encontrado redenção em seus momentos finais. Muitos choraram assistindo aos vídeos, sentindo pena do velho assassino arrependido. Mas investigadores que conheciam Pedro há décadas não se deixaram enganar.
Eles sabiam que mesmo seus últimos vídeos eram parte de sua manipulação final, uma tentativa de controlar como seria lembrado após a morte. Pedro morreu como viveu, mentindo. Disse um detetive que o havia prendido várias vezes. Ele queria que as pessoas se lembrassem dele como um herói incompreendido, não como o monstro que realmente era. A morte de Pedro gerou reações mistas. Alguns celebraram o fim de uma era de terror. Outros lamentaram a perda de uma figura histórica. Mas todos concordavam em uma coisa. Pedro havia sido único em sua capacidade de enganar sistemas, pessoas e até mesmo a sociedade inteira. Sua capacidade de manipulação havia sido tão sofisticada que, mesmo após décadas estudando seu comportamento, psicólogos e criminologistas ainda debatem sobre quais aspectos de sua personalidade eram genuínos e quais eram performances elaboradas. Pedro conseguiu enganar a todos porque entendeu algo fundamental sobre a natureza humana. As pessoas querem acreditar em histórias de redenção, querem ver o bem mesmo no mal. Querem acreditar que mudança é sempre possível. Ele explorou essa necessidade humana de esperança e transformou-a em sua arma mais poderosa, usando-a para escapar de prisões, ganhar simpatia pública e até mesmo criar um legado que muitos consideram heróico. Mas no final, a verdade sobre Pedro Rodrigues Filho é simples. Ele foi um psicopata que matou mais de 100 pessoas e passou a vida toda enganando todos ao seu redor sobre sua verdadeira natureza. O legado de Pedro Rodrigues Filho vai muito além dos números chocantes de suas vítimas. Ele representa um estudo de caso único sobre como predadores humanos podem manipular sistemas, instituições e até mesmo a opinião pública para escapar das consequências dos seus atos. Durante suas décadas de crimes, Pedro expôs falhas graves no sistema penitenciário brasileiro. Ele entrava e saía da prisão repetidamente, sempre conseguindo convencer autoridades que havia mudado, sempre encontrando brechas legais para ser libertado. O caso do Pedrinho Matador mostra como o nosso sistema é despreparado para lidar com psicopatas. Eles são mestres na manipulação e nossos profissionais não são treinados adequadamente para identificar esse tipo de engano. Pedro também demonstrou como a mídia pode inadvertidamente criar celebridades criminosas. Suas entrevistas, documentários e, posteriormente, seu canal no YouTube transformaram um assassino em série em uma espécie de fenômeno cultural. Muitas pessoas passaram a vê-lo como um anti-herói, ignorando o sofrimento de suas mais de 100 vítimas. O aspecto mais perturbador do caso foi como ele conseguiu manter múltiplas personas simultaneamente. Para o sistema judicial, ele era um criminoso reabilitado. Para a igreja, era um convertido genuíno. Para a mídia, era um justiceiro incompreendido. Para sua família, era um marido e membro da comunidade respeitável. Psicólogos como Pedro são extremamente perigosos exatamente por isso. Eles conseguem imitar perfeitamente emoções e comportamentos normais, enquanto por dentro permanecem predadores frios e calculistas. Pedro desenvolveu um código pessoal que justificava seus assassinatos, mas esse código era extremamente flexível e servia principalmente para racionalizar sua sede de violência. Ele matava estupradores de crianças, mas também matava pessoas que simplesmente o irritavam ou desrespeitavam. Sua capacidade de enganar era tão sofisticada que mesmo profissionais treinados, psicólogos, assistentes sociais, juízes, caíam repetidas vezes em suas manipulações. Ele estudava o que cada pessoa queria ouvir e fornecia exatamente isso. Pedro era como um camaleão, disse o investigador. Ele se transformava na pessoa que você esperava que ele fosse. Se você queria ver um criminoso arrependido, ele era isso. Se você queria ver um justiceiro, ele era isso também. O caso também levanta questões fundamentais sobre reabilitação, punição e proteção social. É possível reabilitar alguém que matou mais de 100 pessoas? Como distinguir entre arrependimento genuíno e manipulação sofisticada?
Como proteger a sociedade de predadores que são mestres em esconder sua verdadeira natureza? Talvez a lição mais importante do caso Pedro seja sobre a necessidade de vigilância constante e ceticismo saudável. Nem todas as histórias de redenção são verdadeiras, nem todos os convertidos são genuínos e nem todos os que pedem uma segunda chance merecem recebê-la. Pedro conseguiu enganar a todos porque explorou nossa necessidade humana fundamental de acreditar no bem, na mudança, na possibilidade de redenção. Ele transformou nossa compaixão em sua arma mais poderosa e usou nossa esperança contra nós mesmos. Sua história serve como um alerta sombrio de que alguns monstros se escondem por trás de sorrisos convincentes, palavras bem escolhidas e performances elaboradas, e que às vezes a proteção da sociedade deve vir antes da esperança de redenção individual. A memória de Pedro Rodrigues Filho deve ser preservada não como de um anti-herói ou justiceiro, mas como a de um predador que mostrou até onde a manipulação humana pode chegar. Que sua história sirva de lembrete de que a vigilância eterna é o preço da segurança social e que alguns enganos podem custar vidas humanas.